Olá, pessoal, já estamos de volta com mais uma análise dos acontecimentos políticos e econômicos do Brasil. Peço a você que nos assiste agora que se inscreva em nosso canal, se ainda não for inscrito, dê um like se gostar e, é claro, compartilhe, por favor. O presidente Lula tem nas mãos a oportunidade de tentar fazer um governo dos sonhos. A cobrança em cima dele é a maior de todos os tempos. Cumpriu pena, foi apontado por chefiar inúmeros crimes e retirado do rol das fichas sujas para concorrer ao Planalto. Ele sabe que tudo isso tem um preço muito alto, assim como a pressão de ser um presidente de idade já avançada e com certos problemas de saúde. Tudo isso deve fazer o governante pensar se terá tempo suficiente de implementar uma estrutura social que fique para a posteridade ou se o planejamento será interrompido ao longo do percurso. Talvez por isso ele tenha metido o pé na tábua, pisado fundo no acelerador. A intenção de acertar e fazer um nome forte, como se esperava no primeiro mandato dele, pode ser compreendida diante dos fatos que ele carrega nas costas. Além disso, foi eleito em um pleito que gerou muita polêmica e todo mundo sabe disso. Lula agora tem o dever de acertar, de fazer as coisas certas sem a menor margem de erro. Mas até quando? Para um quarto mandato depois de 2026, talvez já fique difícil, e ele sabe disso. Qual é, então, a pretensão do presidente que é famoso por não aceitar conselhos de técnicos experientes? Achar que é eterno e que ficará no poder para sempre? Isso não deve mais passar pela cabeça dele. Então, por que tanto desespero em falar do ex-presidente Bolsonaro, como se ambos ainda tivessem 30 anos de idade e uma vida bem longa e saudável pela frente? Sim, é o que desejamos para os dois, por sermos irmãos em Cristo. Mas a biologia dos fatos nos traz uma outra reflexão e realidade. O dever de Lula deveria ser administrar os recursos públicos para o bem-estar de uma sociedade como um todo e não ficar olhando pelo retrovisor, se esquecendo do que tem de fazer, pois não vai haver mais tempo como antes. Melhor aproveitar a oportunidade e procurar acertar. Mas é isso que ele quer? Será que não está pensando mais em nada que resultou na sua condenação pela Lava Jato? Cada um que tire suas próprias conclusões. O fato é que ele está sendo vigiado e pressionado a cada passo que dá e não poderá errar mais, como fez nos mandatos anteriores. Foi aconselhado a deixar de lado a briga com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Será que vai mesmo? E por que ele foi aconselhado? De acordo com pessoas ligadas ao círculo de amizades, é para não deixar Campos Neto com força política e holofote na mídia. Mas há um outro motivo que pode trazer um problemão aí pela frente. Se ele continuar insistindo em derrubar o técnico para colocar políticos, como fez nos governos anteriores e está fazendo agora em muitos ministérios, estará atacando uma instituição democrática que é o Congresso Nacional, da onde surgiu, no Senado e depois na Câmara, o projeto de lei complementar que tratou da independência do Banco Central. Será que tem alguém prestando atenção nisso? Lula tenta derrubar o presidente de uma instituição aprovado pelo Congresso. Tentar derrubar o cabeça do Banco Central é golpe contra uma instituição democrática. Não é isso que o PT sempre ataca? Fala tanto de golpe, golpe para aqui, golpe para acolá, mas está fazendo o quê? Pedindo a derrubada de um presidente escolhido dentro de um processo democrático legal, sob o ponto de vista do Congresso Nacional? Sim. Porque, de acordo com o projeto que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em uma quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021, o presidente indicado deve, a exemplo do que acontece hoje com os ministros do Supremo Tribunal Federal, ser sabatinado pelos senadores depois confirmado no cargo. O objetivo da medida foi tirar das mãos políticas a interferência de entes que não entendiam absolutamente nada sobre o setor e colocar sob a tutela de técnicos o controle da inflação com taxas de juros definidas por um conselho também técnico. A aprovação da lei complementar que estabeleceu a independência do Banco Central do Brasil através da definição de mandatos para o presidente e diretores foi um enorme salto para o setor econômico brasileiro. Analistas atestam que há uma vasta literatura econômica mostrando que o aumento da independência dos bancos centrais no mundo inteiro
estaria associado a quedas nas taxas médias de inflação e de juros, sem efeitos adversos de longo prazo sobre crescimento e desemprego. Mas o PT agora ataca uma instituição democrática, tentando um golpe para derrubar um presidente e assim poder indicar o seu. Sob o comando da líder nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, militantes foram gritar o mantra deles de sempre, que é "Fora Campos Neto", na porta do Banco Central. Que coisa feia, que coisa curiosa. Logo o PT, que tanto luta contra os golpes, inclusive com o presidente Lula dizendo na viagem que fez pela América do Sul que o governo Temer havia derrubado a antecessora Dilma Rousseff por um golpe de Estado. Uou! As coisas e as leis só funcionam quando são a favor deles. Quando é contra, mesmo eles fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos delitos, aí não é problema nenhum. Tudo pode, aí é permitido. Para este tipo de comportamento, a antiguidade já trazia uma definição. Jesus Cristo chamava os fariseus de hipócritas, porque pregavam uma coisa e faziam outra completamente diferente. É melhor mesmo deixar o Banco Central de fora dessa vontade desenfreada e populista de mostrar serviço. Caso contrário, poderá haver mais um presidente brasileiro enfrentando o Congresso e sendo responsabilizado por tentativa de golpe. As provas já estão aí, concretas para quem quiser encontrar. Deixa o Banco Central de fora. Caso contrário, vai ser o afundamento da economia brasileira, como foi nos governos petistas anteriores. E olha só, a Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, divulgou dados nesta quinta-feira 15 sobre o volume de empregos e produção industrial no mês de janeiro de 2023. De acordo com a CNI, o índice de evolução da produção está em 46,1 pontos, bem abaixo da linha divisória de 50 pontos. Para a pesquisa, foram consultadas 1.646 empresas entre 1º e 9 de fevereiro de 2023. E o que significa isso? Já é o gene do desemprego e da recessão se mexendo no embrião. Era com isso que o presidente Lula deveria se preocupar. Não ficar de olho no Banco Central ou criticando o ex-presidente Bolsonaro, que já é página virada. E agora um outro tema. Olha só, pessoal, como são as coisas. Em 2020, caíram os números de mortes violentas e lesões corporais seguidas de morte. Em números absolutos, as notificações passaram de 50.448 mortes em 2020 para 47.503 no ano seguinte, patamar mais baixo desde 2011, quando elas atingiram 47.215. Desde então, o maior patamar registrado foi em 2017, com 64.078 mortes. Já em 2021, o número de mortes continuou caindo e representou o menor índice da história na série histórica, ou seja, mais de 3.000 vidas foram salvas. E por quê? Olha aí a coincidência. Foi no período quando o presidente Bolsonaro flexibilizou o porte de armas de fogo para o cidadão comum. Ao contrário do que pregavam os opositores, o registro de mortes violentas intencionais caiu 6,5% em todo o Brasil. Foi o que apontou o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, documento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As mortes violentas intencionais consideram tanto os homicídios dolosos, aqueles com intenção de cometer, quanto os latrocínios, que são roubos seguidos de mortes. Os opositores da medida não souberam o que dizer, pois não houve um massacre de gente que tanto eles temiam e anunciavam. O cidadão passou a ter mais controle sobre a sua segurança, coisa que o Estado já não tinha mais condições de oferecer. 3.000 pessoas salvaram suas vidas. E foram 4 anos de flexibilização e não houve o terror que diziam que haveria. Bolsonaro provou que o cidadão armado tem mais controle sobre a sua segurança. E com as armas, a segurança cresce. E quem ataca não é o cidadão de bem, e sim o bandido que ficou desmotivado e passou a pensar 2 vezes antes de cometer um crime à mão armada. São dados estatísticos que não cabem contestação.
Pois nesta quarta-feira 15, o ministro Gilmar Mendes, atendendo a um pedido do presidente Lula, suspendeu todos os processos de instâncias inferiores da Justiça que discutem a legalidade do decreto do presidente Lula que restringiu o acesso a armas de fogo. O pedido foi feito pela Advocacia Geral da União, que pretende obter do STF uma declaração de constitucionalidade do decreto de Lula, que suspende a aquisição das armas. Gilmar Mendes afirmou ainda que o objetivo da medida é frear uma tendência de vertiginosa flexibilização das normas de acesso a armas de fogo e munições no Brasil, enquanto se discute uma nova regulamentação da matéria. Uou! É impressionante como o país anda para trás. Quando começa a caminhar rumo ao desenvolvimento, vem logo um guindaste puxando tudo para baixo. Pois é bom um novo Congresso ficar atento a essas medidas e procurar criar uma nova legislação que seja clara e transparente, sem muitas vírgulas, para evitar interpretações equivocadas, com o objetivo de regulamentar novamente o setor e salvar vidas de agressões violentas. Isso tem de ser feito com a máxima urgência. Ficamos por aqui com essa análise. Se gostou, nos dê um like, se inscreva em nosso canal e, é claro, não se esqueça de compartilhar o máximo que puder. Muito obrigado pela preferência, um forte abraço e até a próxima.